Nos limites do nosso sistema solar, onde a luz do Sol mal passa de um brilho distante na escuridão do espaço, um planeta gigantesco segue sua órbita solitária. Um lugar tão frio e tão distante que mal tem importância na imaginação de muitas pessoas, mas que, no entanto, é uma parte fascinante da nossa vizinhança cósmica. Um gigante azul com uma história agitada e muitos mistérios por resolver, seu nome, Netuno. Netuno é o oitavo e mais distante planeta do nosso sistema solar, se não contarmos Plutão, que foi oficialmente rebaixado a planeta anão em 2006. Ele está localizado a uma distância média de quase 4,5 bilhões de quilômetros do Sol, um local além da chamada linha de congelamento, onde o gelo e os gases puderam se condensar em enormes corpos celestes. Tão longe que um raio de luz do Sol leva mais de 4 horas para chegar a Netuno. Um ano neste gigante gasoso azul dura 165 anos terrestres. Desde sua descoberta, o planeta completou apenas uma volta completa ao redor do Sol, uma velocidade cósmica de lesma, e essa descoberta foi uma das mais espetaculares da história da astronomia. Netuno foi o primeiro planeta a ser encontrado não por métodos ópticos, mas por pura matemática. No início do século XIX, os astrônomos notaram que o planeta Urano se comportava de maneira estranha em sua órbita. Sua posição no céu divergia minimamente, mas de forma mensurável, dos valores calculados. Dois cientistas, John Couch Adams, na Inglaterra, e Aubin Le Verrier, na França, suspeitaram, independentemente um do outro, que um corpo celeste até então desconhecido devia estar influenciando Urano com sua gravidade. Le Verrier enviou seus cálculos ao Observatório de Berlim e lá, em 23 de setembro de 1846, o astrônomo alemão Johann Gottfried Galle apontou seu telescópio para a posição calculada e então ele o viu. Um pequeno ponto azulado no céu, mas sem dúvida um planeta. Uma sensação científica, um planeta previsto pela matemática. A descoberta foi um triunfo para a mecânica celeste e uma prova de quão profundamente as leis naturais do cosmos já eram compreendidas, pelo menos em seus fundamentos. Netuno foi logo batizado em homenagem à divindade romana do mar, uma alusão à sua cor azul profunda, que já era visível com os instrumentos da época. Mas apesar dessa descoberta promissora, Netuno permaneceu por muito tempo um enigma distante. Os telescópios do século XIX e início do século XX mostravam pouco mais do que uma esfera lisa e sem estrutura. Muito distante, muito pouco luminoso, muito pequeno no céu. Isso só mudou 143 anos depois. No verão de 1989, a sonda Voyager 2 da NASA passou por Netuno, uma última parada bônus em sua viagem pelo sistema solar externo. Foi um sobrevoo com apenas algumas horas de contato próximo, mas essas horas foram suficientes para mudar fundamentalmente nossa imagem de Netuno. A sonda transmitiu imagens detalhadas de um mundo azul profundo, atravessado por enormes áreas de tempestade, nuvens brancas de metano e a chamada Grande Mancha Escura, um gigantesco furacão do tamanho da Terra que mais tarde desapareceu e hoje não pode mais ser encontrado. Vimos um planeta com uma dinâmica impressionante, apesar de sua localização na escuridão gelada. A atmosfera de Netuno é composta principalmente por hidrogênio, hélio e metano. Este último é responsável pela cor azul marcante, pois o metano absorve a luz vermelha e reflete apenas a azul. Mas o que torna Netuno realmente especial é sua atividade climática. Aqui, as tempestades mais rápidas de todo o sistema solar assolam com velocidades de vento de até 2.100 km por hora. Em comparação, um furacão na Terra parece uma brisa suave. Como isso é possível tão longe do Sol, com tão pouca energia externa? Até hoje essa questão não foi totalmente esclarecida, mas provavelmente o calor interno do planeta tem um papel importante. Netuno irradia mais do que o dobro da energia que recebe do Sol. Isso é um indício de um núcleo quente e ativo, escondido sob densas camadas de gás. Sua magnetosfera também é um enigma. O campo magnético de Netuno é forte, mas tem uma inclinação estranha de cerca de 47 graus em relação ao eixo de rotação e também está claramente deslocado do centro do planeta. Esse é um fenômeno que ainda não observamos em nenhum outro planeta dessa forma. Além do próprio planeta, a Voyager 2 também revelou um sistema lunar inesperadamente complexo, liderado por Tritão, a maior lua de Netuno. Ela se move em uma órbita retrógrada, ou seja, na direção oposta à rotação do planeta, um sinal claro de que ela não se formou junto com o planeta, mas foi capturada posteriormente. Provavelmente um antigo corpo celeste do cinturão de Kuiper, um antigo companheiro de Plutão. Tritão também é geologicamente ativo, há indícios de criovulcanismo, géiseres gelados que lançam material
material congelado do interior para o espaço. Apesar dessas descobertas empolgantes, até hoje houve apenas uma única visita. Desde a Voyager 2, nenhuma sonda espacial voltou a examinar Netuno de perto. Nenhuma missão orbital, nenhum pouso em uma lua. O último planeta verdadeiro do nosso sistema solar continua sendo um terreno amplamente desconhecido até hoje. Por quê? Simplesmente porque é extremamente complexo e caro chegar lá. Mesmo a Voyager 2, com a ajuda gravitacional ideal de Júpiter e Saturno, levou 12 anos para chegar a Netuno. Uma missão moderna até lá exigiria décadas de planejamento, bilhões em orçamento e muita paciência. E, no entanto, os tesouros científicos que nos aguardam lá fora podem ser revolucionários. Netuno não é apenas um planeta, é um arquivo do sistema solar primitivo, uma janela para o mundo dos gigantes gelados que também são muito comuns em outros sistemas estelares. Quem entende Netuno talvez também entenda outros sistemas planetários e, com isso, o nosso próprio. Assim começa a nossa viagem entrando nas tempestades geladas, nas luas misteriosas e nas profundezas inexploradas de um planeta que mal conhecemos, mas que talvez em breve entenderemos melhor. Netuno, isso soa a profundidade, a escuridão, a um lugar além do conhecido, e é exatamente isso que ele é. Um gigante que escapa à nossa imaginação, muito distante, muito extremo, muito misterioso. E, no entanto, ou precisamente por isso, ele é um exemplo fascinante das forças poderosas que ainda atuam, mesmo nos confins gelados do nosso sistema solar. Netuno pertence à classe dos chamados gigantes gelados, junto com seu vizinho Urano. Isso o diferencia de Júpiter e Saturno, que são considerados gigantes gasosos comuns. A diferença está principalmente no interior. Enquanto Júpiter e Saturno são compostos em grande parte por hidrogênio e hélio, Netuno contém proporções significativamente maiores de elementos mais pesados, especialmente água, amônia e metano. Essas substâncias estão geralmente congeladas nas baixas temperaturas das regiões mais distantes do sistema solar. Daí o termo gigantes gelados. Mas, é claro, Netuno não é um pedaço de gelo. As temperaturas e pressões internas são tão altas que criam condições exóticas desconhecidas na Terra. Mas antes de olharmos para o interior, vamos ficar um pouco na superfície, ou melhor, nas camadas superiores da atmosfera. A atmosfera de Netuno é um oceano turbulento de gás dominado por hidrogênio, hélio e cerca de 2% de metano. É justamente esse metano que dá a Netuno seu notável azul profundo. Ele absorve a parte vermelha da luz solar e reflete a luz azul, mas a tonalidade exata provavelmente é influenciada por outras moléculas ainda desconhecidas. Urano contém quantidades semelhantes de metano, mas parece significativamente mais pálido. O verdadeiro fascínio, porém, começa abaixo da superfície, na dinâmica da atmosfera. Embora Netuno esteja tão distante do Sol e receba apenas uma fração do seu calor, ele está longe de ser calmo. Pelo contrário, Netuno possui a dinâmica climática mais extrema de todo o sistema solar. Os ventos sopram a velocidades de até 2.100 km por hora, mais rápidos do que a velocidade do som na atmosfera terrestre. Para efeito de comparação, o vento mais forte já medido na Terra, fora de um tornado, foi de cerca de 400 km por hora, o que já é considerado um furacão da categoria mais alta. Portanto, em Netuno prevalecem condições que desafiam qualquer imaginação. A atmosfera gira em enormes faixas ao redor do planeta, semelhante a Júpiter, mas em um ritmo significativamente mais rápido e com turbulências significativamente mais fortes. Em 1989, a sonda espacial Voyager 2 descobriu a chamada Grande Mancha Escura, um gigantesco sistema de tempestades semelhante à Grande Mancha Vermelha em Júpiter, só que mais escura e mais rápida. Ela era aproximadamente do tamanho da Terra e percorreu o planeta em poucos dias. Mas quando o telescópio espacial Hubble voltou a observá-la alguns anos depois, a mancha havia desaparecido. Poucos anos depois, uma nova tempestade surgiu em outro local. O clima de Netuno não é apenas violento, é dinâmico, imprevisível e em constante mudança. Mas de onde vem toda essa energia? Não é do Sol, pois ele está muito longe. Netuno recebe apenas cerca de 1/1000 da radiação solar que atinge a Terra. No entanto, o planeta irradia mais do que o dobro da energia que recebe. Esse excesso de calor provavelmente vem do interior, seja do calor residual da formação do planeta ou de lentos processos de convecção em seu interior, ninguém sabe ao certo. E esse interior é provavelmente tão fascinante quanto inacessível.
Sob a atmosfera turbulenta começa o chamado manto, uma enorme camada de gelo quente e denso, composta por água, amônia e metano, em um estado exótico que fica entre o líquido e o gás. Os cientistas suspeitam que nesse manto possa existir até mesmo uma forma especial de água, o gelo superiônico. Os íons de hidrogênio se movem livremente através de uma rede de átomos de oxigênio, uma espécie de condutor elétrico sob enorme pressão e temperaturas extremas. Essa camada pode ser decisiva para a forma incomum do campo magnético. Pois isso também é um mistério. O campo magnético de Netuno é forte, mas fortemente inclinado, cerca de 47 graus em relação ao eixo de rotação, e além disso não é simétrico, mas deslocado do centro do planeta. Um campo magnético caótico, muito diferente dos campos de outros planetas. A causa disso provavelmente está nessa camada condutora de eletricidade no interior, mas até agora existem apenas modelos teóricos. O núcleo do planeta, se é que existe em uma forma claramente delimitada, provavelmente é composto de rocha e metal. No entanto, devido à enorme pressão a mais de 10 mil quilômetros de profundidade, mesmo o material mais duro deve estar extremamente comprimido. Estamos falando de pressões milhões de vezes maiores do que na superfície da Terra. O que realmente acontece lá embaixo ainda é especulação. E, no entanto, é precisamente essa estrutura que provavelmente é decisiva para a compreensão do planeta, não apenas em nosso sistema solar, mas também muito além dele. Nos últimos anos, os astrônomos descobriram milhares de exoplanetas, muitos dos quais têm tamanhos e massas semelhantes aos de Urano ou Netuno. Essas classes de planetas maiores que a Terra, mas menores que Júpiter, parecem ser extremamente comuns no universo. Netuno não é, portanto, um caso especial, mas um arquétipo cósmico. Se quisermos saber como esses gigantes gelados funcionam nas vastidões da galáxia, precisamos entender Netuno, sua composição, sua estrutura interna, suas tempestades, suas fontes de calor. Ele é um laboratório natural para a física extrema, um lugar onde a matéria existe em formas que só podemos imaginar na Terra, em aceleradores de partículas ou em simulações. Mas até agora, nossa visão de Netuno foi apenas breve. A Voyager 2 passou rapidamente em poucas horas, tirou algumas fotos, coletou dados e desapareceu. Tudo o que sabemos desde então é baseado em observações remotas e especulações. Telescópios como o Hubble ou James Webb fornecem novos insights, mas falta uma visita real. O gigante azul continua sendo um dos maiores capítulos não resolvidos do nosso sistema solar. Um planeta cheio de força, dinamismo e mistérios, um lugar que nos mostra que, mesmo na maior distância, além da luz visível, o jogo da física no cosmos continua, só que de uma forma totalmente diferente. Quando pensamos em um planeta, muitas vezes pensamos apenas no planeta em si, em sua superfície, em sua atmosfera, talvez ainda em suas estações ou em sua rotação, mas um planeta é mais do que apenas um único corpo celeste. É um sistema. E no caso de Netuno, vale a pena dar uma olhada mais atenta no que o rodeia, em suas luas e em um fenômeno pouco conhecido, seus anéis, pois Netuno não está sozinho. Atualmente, ele possui 16 luas conhecidas, e no topo dessa família está um objeto fascinante e misterioso, Tritão. Tritão é a maior lua de Netuno e representa sozinha mais de 99% da massa lunar total do sistema. Mas não é apenas seu tamanho que o torna extraordinário. É sua origem, sua órbita e sua dinâmica interna que o tornam um dos objetos mais interessantes de todo o sistema solar. Tritão é um outsider. Ele não se move como a maioria das luas na mesma direção em que Netuno gira. Em vez disso, ele orbita seu planeta de forma retrógrada, ou seja, na direção oposta à rotação de Netuno. Uma órbita retrógrada e ligeiramente inclinada é um forte indício de que Tritão não se formou junto com Netuno, mas foi capturado posteriormente. Provavelmente ele já foi um corpo celeste independente no cinturão de Kuiper, a zona de objetos gelados além dos planetas. Um planeta anão perdido, capturado pela enorme gravidade de Netuno, um imigrante cósmico que nunca se adaptou totalmente ao seu novo lar. Mas não é só isso, Tritão também é ativo. Ao passar por ele em 1989, a Voyager 2 descobriu geysers de nitrogênio congelado que se elevavam vários quilômetros na atmosfera. Um sinal claro de criovulcanismo, ou seja, atividade geológica com substâncias congeladas em vez de magma quente. Tritão é, assim, ao lado da Lua de Júpiter Io, da Lua de Saturno Encelados e de alguns outros satélites, um dos poucos objetos conhecidos no Sistema Solar com atividade geológica comprovada. Isso é surpreendente, principalmente porque Tritão
está tão distante do Sol. Sua superfície é extremamente fria, cerca de menos 235 graus Celsius, e mesmo assim algo está acontecendo em seu interior. Possivelmente devido às forças das marés, ou seja, tensões gravitacionais causadas pela órbita ligeiramente elíptica, ou devido à lenta decomposição de elementos radioativos em seu interior, ou ambos. Existem até teorias de que sob a crosta gelada de Tritão poderia haver um oceano subterrâneo de água líquida, como nas luas Europa ou Encélado. Se isso for verdade, Tritão não seria apenas uma maravilha geológica, mas também um candidato potencial para a vida extraterrestre nas profundezas do gelo, longe do Sol, na escuridão total. Além de Tritão, Netuno possui uma série de luas menores, muitas delas pouco mais do que pedaços capturados. Há, por exemplo, Nereida, uma das luas mais remotas do Sistema Solar, com uma órbita extremamente excêntrica, ou Proteu, a segunda maior lua de Netuno, um pedaço de rocha disforme, pouco redondo, repleto de crateras. E ainda há luas minúsculas, como Despina, Galatea, Larissa ou Naiad. Muitas delas orbitam bem acima das nuvens de Netuno e são provavelmente resquícios de colisões anteriores ou luas destruídas. Essa região interna não é apenas repleta de luas, ela também é atravessada por um sistema de anéis que muitas vezes passa despercebido, pois Netuno, assim como Saturno, tem anéis. No entanto, eles são muito mais fracos, muito mais escuros e difíceis de detectar. Por muito tempo, sua existência foi apenas suposta, com base no eclipse de estrelas, e somente a Voyager 2 forneceu a prova definitiva. Os anéis de Netuno consistem principalmente em poeira escura e rochas, provavelmente material liberado durante colisões de luas. Existem 5 anéis principais, dos quais os mais conhecidos são o Anel de Adams e o Anel de Lever, nomeados em homenagem aos 2 astrônomos que, independentemente um do outro, previram a existência de Netuno. Uma bela homenagem na forma de faixas de poeira que orbitam seu planeta. Uma curiosidade especial são os pedaços de anéis, ou seja, aglomerados compactos no Anel de Adams, que parecem nós brilhantes, chamados de arcos. Eles têm nomes como Liberté, Égalité, Fraternité, inspirados nos ideais da Revolução Francesa. Ainda não está totalmente claro por que esses arcos permanecem, em vez de se distribuírem uniformemente. É possível que pequenas luas, como Galatea, estabilizem essas estruturas por meio de sua gravidade, uma espécie de ressonância cósmica. No geral, os anéis de Netuno parecem muito mais jovens e instáveis do que os de Saturno. Supõe-se que eles não sejam muito antigos, talvez apenas alguns milhões de anos. É bem possível que eles sejam compostos dos destroços de uma lua anteriormente maior que foi destruída por uma colisão. Se isso for verdade, estamos testemunhando hoje o estado intermediário de um sistema de anéis em lenta decomposição que em algum momento poderá se dissolver ou se transformar em novas luas. E é exatamente aí que reside a beleza da família de Netuno. Ela é dinâmica, instável, em constante mudança. Um mini-cosmo de luas, poeira e gravidade que nos dá uma visão profunda dos processos caóticos do Sistema Solar. As luas e os anéis de Netuno contam uma história de formação, destruição e mudança. De corpos celestes capturados e luas quebradas, de geysers de nitrogênio congelado e poeira escura que envolve o planeta como uma sombra. E tudo isso acontece em uma área que até agora só visitamos por algumas horas. Uma vez em 1989, desde então, silêncio. No entanto, essas luas podem ser decisivas para aprender mais sobre os primórdios do Sistema Solar e sobre as condições em que a vida poderia surgir. Tritão, em particular, é um candidato para futuras missões. A NASA e a ESA já discutem há algum tempo um retorno ao sistema de Netuno com sondas como a missão Trident, que poderia examinar Tritão em detalhes. Pois se existe vida em algum lugar lá fora, talvez seja exatamente onde menos esperamos. Não sob a luz do Sol, mas sob uma camada de gelo, não em um planeta, mas em uma lua remota em eterna escuridão. Desde a passagem da Voyager 2 em 1989, Netuno ficou em silêncio. Nenhuma sonda espacial visitou o distante gigante gelado desde então, nenhuma nova missão foi enviada para a longa viagem, nenhuma câmera documentou de perto seus anéis, tempestades ou luas. O último capítulo da pesquisa ativa sobre Netuno remonta, portanto, a mais de 3 décadas, uma eternidade na astronáutica. E, no entanto, o desejo de voltar lá é maior do que nunca, pois da última vez, Netuno nos deixou mais perguntas do que respostas. Seu interior, suas fontes de energia, seus ventos extremos, seu estranho campo magnético, seus anéis escuros, tudo isso permanece misterioso. E ainda há Tritão, essa lua ativa e retrógrada com um possível oceano subterrâneo. A boa notícia é que a ciência está trabalhando em um retorno.
Vários conceitos estão sendo planejados. Alguns são visões ambiciosas, outros estão prestes a se tornar realidade. 3 dessas missões são particularmente empolgantes porque perseguem objetivos diferentes, mas se complementam maravilhosamente. Trident, Neptune Odyssey e Triton Hopper. Comecemos com Trident, uma missão da NASA proposta como parte do programa Discovery. Trident é, por assim dizer, o plano mais pragmático. Uma sonda espacial enxuta, sem orbitador, sem pouso, mas com uma passagem direcionada pela lua Tritão de Netuno, com câmera de alta resolução, magnetômetro e outros instrumentos científicos. O foco está claramente nessa lua especial. Por que Tritão? Porque ele combina muitas características que fascinam os pesquisadores. Órbitas retrógradas, atividade geológica, um possível sistema oceânico subterrâneo e tudo isso a uma distância em que realmente não se esperaria encontrar. Tritão é, portanto, um forte candidato a abrigar vida extraterrestre, desde que exista um oceano sob a camada de gelo que receba energia por meio de reações químicas. A Trident poderia descobrir exatamente isso. Com um tempo de voo de cerca de 13 anos, essa sonda só chegaria, dependendo do lançamento, na década de 2030 ou mesmo na década de 2040. O sobrevoo de Tritão deve ocorrer a apenas cerca de 1.000 km de altitude, mais perto do que a Voyager 2 e com tecnologia de câmera de última geração. O objetivo é mapear a superfície, investigar geysers, analisar o campo magnético e, se possível, encontrar indícios de um oceano. Mesmo que a Trident seja apenas uma passagem, isso seria um enorme salto à frente e um sinal importante: estamos de volta. Enquanto a Trident seria uma visita curta e específica, o conceito Neptune Odyssey vai muito além. Trata-se de uma grande missão proposta, um orbitador que acompanhará Netuno por muitos anos. Planejada e projetada pelo Laboratório de Física Aplicada dos Estados Unidos, a Odyssey é uma das missões mais ambiciosas já concebidas para os planetas exteriores. O objetivo é investigar não apenas Tritão, mas todo o Netuno, incluindo seus anéis, atmosfera, campo magnético e luas de perto e ao longo de muitos anos. Um verdadeiro projeto de longo prazo comparável à missão Cassini em Saturno. A Odyssey não servirá apenas como orbitador, mas também levará uma sonda atmosférica que mergulhará nas densas e tempestuosas camadas de gás de Netuno. Essa sonda forneceria pela primeira vez dados diretos da atmosfera de um gigante gelado, sobre temperatura, pressão, composição e processos químicos, as faixas de poeira em forma de anel, as estranhas peculiaridades magnéticas e a fonte de calor interna de Netuno também poderiam finalmente ser compreendidas com uma missão como essa. Além disso, seriam possíveis observações detalhadas de todas as luas, incluindo muitas que até agora são pouco mais do que pontos de luz nos dados da Voyager. Mas a Odyssey, como o nome sugere, não é uma missão rápida. O conceito prevê um lançamento entre 2030 e 2035, com chegada na década de 2050. Uma viagem como essa é longa, cara, e extremamente exigente do ponto de vista técnico, mas seria o reconhecimento científico definitivo para a exploração dos planetas exteriores. A Odyssey ainda não foi oficialmente aprovada, mas é considerada uma das favoritas para as grandes missões de ciência planetária da NASA nas próximas décadas. E há ainda um conceito que parece quase ficção científica, o Triton Hopper. Trata-se de um módulo de pouso móvel que não permanece em um único local, mas se move saltando. É isso mesmo, o Hopper saltaria várias vezes de um lugar para outro para explorar diferentes regiões da superfície de Tritão. Como combustível, o Hopper utilizaria gelo de nitrogênio da superfície de Tritão, ou seja, converteria o ambiente local em energia. Ao aquecer esse gelo, seria gerado um jato de gás que catapultaria o Hopper para o ar. Assim, ele poderia saltar várias dezenas de vezes sobre Tritão e assim percorrer distâncias relativamente grandes. O conceito foi pesquisado na segunda fase de desenvolvimento do programa NIAC da NASA. É tecnicamente ambicioso, mas teoricamente viável, e permitiria explorar não apenas um ponto, mas paisagens inteiras em Tritão, incluindo os criogênios, fossos e planícies geladas. O Triton Hopper ainda está em fase inicial de desenvolvimento, mas mostra o grande potencial criativo que existe na exploração desse mundo distante. Além desses 3 conceitos principais, há outras ideias como a missão chinesa Shenzhou, que planeja fazer um sobrevoo por Netuno e Tritão em 2038, ou o conceito OSS Outer Solar System Mission da ESA-NASA, que deve ser uma combinação de pesquisa sobre Netuno e física fundamental. E até mesmo missões duplas a Urano e Netuno, como a Odinus, foram consideradas, mas muito disso ainda é muito vago. Netuno é mais do que apenas um ponto distante nos mapas astronômicos, é um símbolo.
um símbolo do que ainda não sabemos, do desconhecido, do que está além da fronteira. Quando olhamos para o céu, vemos estrelas, planetas, pontos de luz. Mas por trás desses pontos de luz escondem-se mundos, oceanos de gás, tempestades que assolam há séculos, luas nas quais géiseres congelados disparam quilômetros no céu e talvez, sob gelo com quilômetros de espessura, até oceanos nos quais a vida poderia ter se desenvolvido. Netuno representa tudo o que nós, seres humanos, ainda não descobrimos, mas poderíamos descobrir. Ele nos lembra que a ciência é mais do que conhecimento, é desejo. O desejo de compreender, entender, viajar, com pensamentos, com telescópios, com sondas espaciais. Nossas sondas espaciais são minúsculas em comparação com os mundos que visitam e, no entanto, são mensageiras de um espírito maior do que qualquer máquina, o espírito explorador humano, o desejo de ultrapassar limites, não por pura necessidade, mas por pura curiosidade. Netuno é a última grande promessa do nosso sistema solar, um planeta que nos concedeu apenas um vislumbre no primeiro contato e que agora espera que voltemos. O que encontraremos lá? Descobertas científicas, sem dúvida, mas talvez também algo mais profundo. Uma lembrança de quem somos e do que somos capazes quando nos colocamos a caminho. O caminho até Netuno é longo, mas vale a pena. Porque lá fora não espera apenas um planeta, lá fora espera o próximo capítulo da nossa própria história.